Nem todas as nações do mundo têm recursos para se planejar contra desastres imprevisíveis, mas os cidadãos dos Estados Unidos podem ficar gratos por seus políticos. De terremotos a atrocidades causadas pelo homem, o governo dos Estados Unidos considerou vários cenários, conhecidos como cenários de planejamento nacional, que têm o potencial de devastar a população do país. Nesse vídeo, separamos alguns desses cenários e como os Estados Unidos podem lidar com eles. Mas antes de continuar, confira a sua inscrição. Caso não seja inscrito, o momento é esse. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O que é esse plano? Os cenários de planejamento nacional foram desenvolvidos pelo governo dos Estados Unidos para ajudar na preparação para uma série de eventos catastróficos potenciais. Os 15 cenários, que cobrem uma variedade de desastres naturais e causados pelo homem, são projetados para serem usados como preparação e resposta a emergências. Detonação nuclear. O primeiro cenário listado no plano envolve a detonação hipotética de um dispositivo nuclear em uma grande área metropolitana. A explosão causaria destruição maciça em um raio de 1,6 km, resultando em muitas mortes e ferimentos causados pela explosão, bem como radiação térmica e radiação nuclear inicial. Para impedir que uma catástrofe como essa aconteça, é necessário um esforço exponencial da aplicação da lei para impedir o desenvolvimento de um dispositivo nuclear em solo norte-americano ou a importação dele de outro país. Mas, no caso da detonação ocorrer de qualquer maneira, a resposta de emergência do cenário envolveria busca e resgate, cuidados médicos para doenças causadas pela radiação e extensos esforços de descontaminação. Aerosol de antrax. Nesse cenário, os esporos de antrax são usados como ataque biológico contra a população dos Estados Unidos. Eles são dispersos em aerossol em uma área densamente povoada, levando a infecções generalizadas, com sintomas que incluem dificuldade respiratória grave e fatalidade. O ataque certamente causaria pânico generalizado, que sobrecarregaria as instalações de saúde em todo o país. A saúde do público dependeria do isolamento de pessoas infectadas, descontaminação das áreas afetadas e distribuição de antibióticos e vacinas suficientes para todos. Pandemia de gripe. O terceiro cenário é sobre o surto de um novo e altamente contagioso vírus de gripe que causa uma pandemia global. O vírus resultaria em doenças generalizadas e altas taxas de mortalidade, especialmente entre populações vulneráveis. Os sistemas de saúde ficariam sobrecarregados devido a um aumento no número de pacientes que precisam de cuidados intensivos. Para uma pandemia de gripe como essa, o melhor curso de ação seria iniciar uma campanha de vacinação em massa, pelo menos uma vez que uma vacina tenha sido sintetizada. Medicamentos antivirais também precisariam ser distribuídos e restrições de viagem deveriam ser implementadas para retardar a propagação do vírus. O quarto cenário também envolve um ataque biológico, desta vez por meio da peste pneumônica altamente contagiosa. Nesse cenário, as bactérias dessa praga são liberadas intencionalmente em uma área povoada, infectando rapidamente um grande número de pessoas e fazendo com que apresentem sintomas respiratórios graves, incluindo tosse com sangue. Sem tratamento rápido, a doença pode ser fatal. Os esforços de resposta do governo se concentrariam na identificação e tratamento rápido dos casos, bem como na implementação de medidas de quarentena e no fornecimento de informações de saúde pública para promover a conscientização sobre sinais e sintomas. Agente blister. O cenário 5 envolve a liberação de um agente de blister, como gás mostarda, em um local público. O uso de agentes blister é uma forma de guerra que causa queimaduras químicas graves e bolhas na pele. Se inalados, eles podem causar lesões internas com risco de vida. Como os agentes blister são rápidos, seria necessária uma resposta imediata para descontaminar as pessoas e a área. Serviços médicos também seriam necessários para queimaduras químicas. O ambiente ao redor do local afetado também exigiria muita atenção, uma vez que o agente blister poderia ser facilmente pego pelo vento e se espalhar para as áreas vizinhas. Produtos químicos industriais tóxicos. Este cenário hipotético considera o que aconteceria se os terroristas atacassem várias refinarias de petróleo e as destruíssem usando granadas. Isso liberaria grandes quantidades de produtos químicos industriais tóxicos na área circundante, causando uma série de consequências para a saúde, desde dificuldade respiratória até queimaduras químicas. Dezenas de milhares de pessoas podem ser afetadas pela disseminação de produtos químicos. A resposta do governo norte-americano envolveria a evacuação da área e a garantia de que o derramamento químico fosse contido e neutralizado. Até mesmo o abastecimento de água da vizinhança pode ser afetado e, portanto, as agências ambientais precisariam fornecer informações cruciais na limpeza do derramamento.
Agente nervoso. Outro ataque químico previsto pelo governo envolve a liberação de um agente nervoso feito pelo homem em um espaço público lotado. Os agentes nervosos são intensamente mais poderosos do que os pesticidas, mas perturbam o sistema nervoso do corpo da mesma maneira, levando a convulsões, insuficiência respiratória e morte se não forem tratados. Assim como os agentes blister, um agente nervoso também pode ser pego pelo vento e se espalhar para dezenas de milhares de pessoas. Uma evacuação extensiva seria necessária enquanto os serviços de emergência se concentrariam na descontaminação rápida e na administração de antídotos. Explosão em tanque de cloro. O último cenário de ataque químico envolve uma explosão em uma instalação de armazenamento de cloro, que libera uma grande nuvem de gás cloro na atmosfera. O gás cloro é altamente tóxico, permanece próximo ao solo e se espalha rapidamente. Pode causar grandes problemas respiratórios, irritação nos olhos e na pele, e potencialmente um edema pulmonar fatal. Além de conter o vazamento de gás cloro, o cenário descreve que a melhor resposta seria evacuar todas as áreas a favor do vento e descontaminar os cursos d'água. Potencialmente, milhares de mortes ocorreriam devido à exposição ao gás cloro, e os perpetradores precisariam ser presos antes que pudessem causar outra explosão. Grande terremoto. O nono cenário prevê um potencial desastre natural, em vez de um causado pelo homem. No caso de um grande terremoto, maior que uma magnitude de 7,5 na escala Richter, atingir uma área metropolitana, milhões de pessoas podem morrer, ficar feridas ou desabrigadas. De fato, danos estruturais devastadores seriam a norma, enquanto eletricidade e água seriam extremamente limitadas. Grande parte da resposta de emergência envolveria operações de busca e resgate, assistência médica aos feridos e fornecimento de abrigo e necessidades básicas para os deslocados. Curiosamente, o cenário também descreve a necessidade do governo de proteger instalações críticas na área para que possíveis ataques terroristas possam ser evitados. Grande furacão. Nesse cenário, um furacão de categoria 5 com ventos de 249 km/h atinge uma área costeira densamente povoada. O furacão traria ventos, tempestades e inundações devastadores, causando grandes danos a casas, empresas e infraestrutura crítica. Como os furacões costumam atingir a costa leste dos Estados Unidos, os serviços de emergência têm muita prática em lidar com cada aspecto individual dos desastres de furacões. A resposta de emergência se concentraria em evacuações e na criação de abrigos para indivíduos deslocados, enquanto os esforços de recuperação envolveriam a remoção de escombros e a restauração de serviços essenciais. Dispositivo de dispersão radiológica. O 11º cenário dá uma olhada no terrorismo mais uma vez e envolve a detonação de um dispositivo de dispersão radiológica, ou a chamada bomba suja, em uma grande cidade. A explosão espalharia material radioativo por uma ampla área, causando contaminação e potencial doença de radiação em uma população massiva. O envenenamento por radiação é destrutivo e verdadeiramente fatal. Dependendo do material usado pelos terroristas, a resposta do governo precisaria incluir várias medidas de evacuação e atenção médica para a exposição à radiação. Os esforços de longo prazo se concentrariam na limpeza ambiental e no monitoramento da saúde das pessoas expostas. Bombardeios. Este cenário envolve vários bombardeios coordenados usando dispositivos explosivos improvisados em áreas públicas lotadas, resultando em vítimas em massa e danos estruturais significativos. O cenário abrange até o bombardeio de vários pontos de evacuação, incluindo um hospital, a fim de criar o máximo de caos e pânico. A resposta de emergência se concentraria primeiro na segurança pública e na prestação de cuidados médicos. Na verdade, todos os departamentos de emergência seriam enviados para lidar com incêndios e ferimentos, bem como esforços de busca e resgate. A aplicação da lei trabalharia para prender os perpetradores e evitar mais danos. Contaminação alimentar. Nesse cenário, um agente biológico tóxico é injetado intencionalmente no suprimento de alimentos, causando doenças generalizadas. Embora medidas de segurança significativas tenham sido implementadas na indústria alimentícia dos Estados Unidos desde 2001, esse cenário considera a possibilidade de um grupo terrorista obter informações confidenciais que podem ser usadas para contaminar um grande suprimento de alimentos. A principal resposta nesse cenário seria o recall de todos os produtos alimentícios contaminados e a prestação de cuidados médicos às pessoas afetadas. Em seguida, uma investigação completa precisaria ser realizada para rastrear a fonte do agente biológico e para descontaminar a área. Doença animal estrangeira. Neste cenário,
Um grupo terrorista introduz intencionalmente febre aftosa na população pecuária. A febre aftosa é altamente contagiosa entre ovinos e caprinos e pode devastar o setor agropecuário. Embora a doença não seja considerada uma ameaça humana, ela pode causar grande escassez de alimentos e resultar em caos e desordem. O primeiro passo para resolver o problema envolve o abate em massa de animais infectados e expostos. Quarentenas precisariam ser implementadas para que a população de gado de todo o país não diminuísse. Esse cenário provavelmente teria consequências devastadoras a longo prazo. O último cenário listado pelo governo envolve um ataque cibernético coordenado que tem como alvo a infraestrutura crítica relacionada à internet do país, como redes elétricas, sistemas financeiros ou redes de comunicação. O ataque pode levar a uma desordem generalizada, perdas econômicas e preocupações com a segurança pública. Um cyberataque dessa magnitude exigiria grandes esforços defensivos. De fato, o governo precisaria colaborar fortemente com o setor privado e com outros países para identificar e remover a ameaça cibernética de forma que os serviços afetados possam ser restaurados. Como esse tipo de ataque não funciona com um local físico, é sem dúvida um dos mais difíceis de resolver. E na sua opinião, será que o Brasil está pronto para combater algum desses cenários? Comente abaixo a sua opinião e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Por enquanto é só. Até a próxima!